Então João, o discípulo do Senhor, o qual se reclinava em seu peito, também publicou um evangelho enquanto vivia em Éfeso, na Ásia. História Eclesiástica 5, do 8 ao 4. Irineu ainda argumenta que não pode haver nem menos nem mais do que 4 evangelhos contra as heresias. O fragmento muratoriano, uma lista completa dos livros do Novo Testamento, escrita em latim vulgar, pode ser atribuído ao período de 180 a 200. Foi descoberto pelo cardeal L. A. Muratori, 1672-1750, na Biblioteca Ambrosiana de Milão, e dele deriva seu nome. Ele contém o seguinte: o 4º livro do Evangelho é o de João, um dos discípulos. Em resposta à exortação de seus colegas, discípulos e bispos, ele afirmou: jejuem comigo por 3 dias e então compartilharemos entre nós o que houver sido revelado a cada um. Na mesma noite foi revelado a André, um dos apóstolos, que devia ser João a relatar o seu próprio nome, o que eles lembraram coletivamente. Desta forma não há discordância na fé dos crentes. Muito embora existam seções diferentes, fatos nos quais diferentes de fatos nos livros individuais dos evangelhos, pois em todos eles, sob a orientação de um só Espírito, foram declaradas todas as coisas relativas à sua natividade, paixão, ressurreição, conversas com seus discípulos e seu duplo advento, o primeiro em humilhação devido ao desprezo que já ocorreu, e o segundo na glória do seu poder real, que ainda virá. Por que se admirar, então, se João alega consistentemente em suas epístolas estas diversas coisas? Ele afirma pessoalmente o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos ouvido com nossos próprios ouvidos, e as nossas mãos apalparam. Estas coisas temos escrito. Desta forma, professa não apenas ser uma testemunha ocular, mas também ouvinte e narrador de todas as coisas maravilhosas do Senhor ordenadamente. Pensa-se que esse fragmento é uma tradução do grego e que se originou em Roma, ou pelo menos em uma região sob influência romana. Para nossos propósitos, é importante notar que o discípulo João, que é um dos apóstolos como André, é descrito aqui como o autor do 4º evangelho. Deve-se considerar como lendário um interessante relato sobre como exatamente o evangelho se originou, visto que é certamente improvável e contrário à tradição que os demais apóstolos tenham vivido até a época em que este evangelho foi produzido. Por esta mesma razão, é bastante inseguro fazer inferências desta narrativa circunstancial. Já se fez isto algumas vezes. Primeiro, as palavras de abertura da cláusula Uti recognoscentibus cunctis Johannis suo nomine cuncta describeret, que devia ser João a relatar o seu próprio nome, o que eles lembravam coletivamente. São traduzidas como com todos eles agindo como revisores. A seguir, conclui-se que, por causa de todos estes revisores, o próprio apóstolo João desempenhou um papel bem pequeno na escrita real do livro. Finalmente, o presbítero João, totalmente fictício, surge uma vez mais como o autor real. Todavia, isso é basear coisas demais em muito pouco. A única conclusão legítima que se pode tirar do fragmento muratoriano é que por volta dos anos 180 a 200,
A igreja em Roma, pelo menos alguém importante na região, sob a influência romana, atribuiu o quarto evangelho ao apóstolo João. Polícrates, bispo da igreja de Éfeso, escreveu por volta desta mesma época. O lugar e a data são significativos. Nesta data antiga, aproximadamente 196, em Éfeso, ainda estavam frescas as tradições sobre o apóstolo João, o qual vivera ali. Policrates comenta: 7 de meus parentes foram bispos, eu sou o 8º. Ele dá conselhos quanto à controvérsia pascal. Se a Páscoa devia ser celebrada no 14º dia da lua, sem importar qual fosse o dia, ou sempre em um domingo, em sua carta ele não apenas se refere a João 13:25, pelo menos ao fato afirmado nesta passagem, mas também à residência e morte de João em Éfeso. Ele escreve: além disso, João descansa em Éfeso. Ele que se reclinava no peito do Senhor, tornou-se um sacerdote que usava a mitra, e uma testemunha e um mestre. Carta a Vítor, a Igreja Romana, quanto ao dia da observância da Páscoa, preservada por Eusébio, História Eclesiástica 5.24. Escrevendo provavelmente alguns anos antes, Teófilo, de acordo com Eusébio, o 6º bispo de Antioquia, da Síria depois dos apóstolos, domina João expressamente como o autor inspirado do quarto evangelho. Sua declaração é a seguinte: e assim nos ensinam as sagradas escrituras, assim como todos os homens inspirados, dos quais João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, indicando que Deus no princípio estava sozinho e o verbo nele. Do que foi dito, alguns fatos se tornam claros. Número 1. Dentro da Igreja Ortodoxa, há uma tradição uniforme quanto à autoria do quarto evangelho. Esta tradição pode ser identificada desde Eusébio, no início do IV século, até Teófilo, que se tornou conhecido nas décadas de 170 a 180. De acordo com a tradição uniforme, o quarto evangelho foi escrito por João. Geralmente fica claro até mesmo que este João era o apóstolo, discípulo amado que se reclinou sobre o peito de Jesus. As testemunhas principais são Eusébio, Orígenes, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Irineu, o autor do fragmento moratoriano, e Teófilo. Número 3, Irineu, uma das testemunhas mais antigas, foi discípulo de Policarpo. Este, por sua vez, tinha sido discípulo do apóstolo João. Parece ser legítima a inferência de que, desta forma, a tradição da autoria apostólica remonta ao discípulo que Jesus amava. Número 4, por causa de suas muitas viagens, o conhecimento íntimo das convicções de toda a igreja e conhecimento íntimo de todas as convicções, ou íntimo das convicções de toda a igreja, Irineu pôde ser considerado uma testemunha representativa. Ele representa a fé de toda a comunidade cristã. Tertuliano, Clemente de Alexandria, Irineu e Teófilo nos mostram que, no final do século II, o quarto evangelho era conhecido e lido por toda a cristandade na África, Ásia Menor, Itália, Gália e Síria, e que era atribuído ao famoso João. 5. A evidência externa derivada desta tradição uniforme e bem antiga está em harmonia com a evidência interna derivada do próprio quarto evangelho. 6. As evidências que examinamos comprovam 3 coisas importantes. Letra A, que o quarto evangelho já existia em época bem antiga, por volta do ano 170. Este livro é denominado de Sagrada Escritura, composta por alguém inspirado pelo Espírito Santo. Este evangelho sagrado também foi usado
para defender posições doutrinárias que eram consideradas tão preciosas a ponto de haver pessoas dispostas a morrer em sua defesa. Certamente, diante disso, pode-se inferir seguramente que sua origem se deu em uma data ainda mais antiga. Letra B, que era considerado como sendo pelo menos igual aos demais evangelhos em valor e autoridade. Letra B, que era considerado como tendo sido escrito pelo apóstolo João. Entre os homens classificados como hereges, encontra-se Tarciano, por volta de 170, o qual se tornou um herege após a morte de seu mestre Justino Marte. Tarciano aceita o quarto evangelho e usou ao compor sua harmonia de Atessaron. De fato, o livro de Tarciano inicia com os principais 5 eventos do quarto evangelho. Heráclio, da escola de Valentino, que existiu entre 140 e 180, até mesmo escreveu um comentário sobre o quarto evangelho. Ptolomeu, também, desta escola, o atribuiu ao apóstolo. De fato, Marcião, por volta da metade do século II, rejeitou todos os evangelhos e preparou um de sua autoria, usando como fonte uma versão mutilada de Lucas. Porém, não há evidências de que ele tenha negado que o apóstolo João era o autor do quarto evangelho. Antes, sua rejeição do evangelho parece ter sido porque ele considerava seu autor como um judaizante. Baseou esta conclusão nas palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 2, 9, 11 e 13, as quais ele interpretou incorretamente. Tertuliano contra Marcião 4, 3. Ora, o fato importante é esse. Bem sabendo que seus ensinos não estavam em harmonia com o quarto evangelho, se estes hereges pudessem tê-lo atribuído a um autor não apostólico, certamente teriam procedido assim. Entre os escritos ortodoxos ativos no período de 100 a 170, sabemos que Justino Marte, Apologia 161, cita João 3, do 3 ao 5. Ele usa diversas expressões deste evangelho. Veja também sua obra Diálogo com Trifo, 105. Além disso, sua doutrina do Logos é quase certamente derivada do quarto evangelho. Finalmente, não se deve esquecer que o discípulo de Justino, Tarciano, incluiu o quarto evangelho em sua harmonia. Quanto a Papias e Policarpo, mantemos o que já foi dito. Eusébio declara que Papias usou citações da primeira epístola de João, História Eclesiástica 3, 39 e 17. A grande diferença de opiniões sobre se é possível argumentar com base nisso, quanto ao seu conhecimento do quarto evangelho, que é muito similar em estilo. O espírito do quarto evangelho é evidente em todas as epístolas de Inácio. Compilação BV. Embora não se possa provar com absoluta certeza que ele tenha visto este evangelho antes de seu martírio, cerca de 110 d.C., feito alusão a ele, esta parece ser a conclusão mais natural. Muitos ficam impressionados pelas semelhanças, pois são muitas e marcantes para justificar qualquer inferência conflitante. É verdade, obviamente, que estas alusões não são citações exatas. Mas quem espera algo diferente de um prisioneiro a caminho de seu martírio em Roma, as colunas paralelas a seguir fornecem as evidências. Inácio. Em pouco tempo eu desenvolvi uma comunhão com o vosso bispo, que não é humana, mas espiritual. Sendo assim, quão mais abençoadas eu vos considero por estarem unidos com ele.
tal como a igreja é unida com Jesus Cristo e como Jesus Cristo é com o Pai, a fim de que todas as coisas possam se harmonizar em unidade. Aos Efésios 5:1. Quarto Evangelho. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Inácio. Tal como o Senhor estava unido ao Pai e nada fazia sem ele, nem por si mesmo, nem por meio dos apóstolos. Assim também vós nada deveis fazer sem o bispo e os presbíteros. Aos Magnésios. Quarto Evangelho. Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Inácio. Desejo o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, e para beber desejo seu sangue, que é o amor incorruptível. Quarto Evangelho. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Inácio. Pois o Espírito, sabe de onde vem e para onde vai. Aos Filadélfios 7:1. Quarto Evangelho. O vento, quer dizer, sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Se estas expressões e várias outras que lembram João indicam que Inácio conhecia o quarto Evangelho, sua data de origem deve ser posta em algum monumento antes de 110. Isso seria uma confirmação da crença tradicional de que o Evangelho não foi escrito depois do ano 98, nem antes do ano 90. De qualquer forma, a crença tradicional sobre a datação do quarto Evangelho recebeu forte confirmação na descoberta de um fragmento de um códice bem antigo em papiro do Evangelho de João. Junto com outros papiros gregos, este foi descoberto no Egito e comprado pela biblioteca John Hill Hands. É o fragmento mais antigo que se conhece de qualquer porção do Novo Testamento. Pode ter se originado na comunidade cristã do Médio Egito, com base em evidências paleográficas. Determinou-se que este pedaço de papiro pertencia a um códice que circulou naquela região na primeira metade do século II. O fragmento contém palavras do Evangelho de João, capítulo 18. Na parte da frente contém parte dos versos 31 a 33, no verso parte dos versos 37 e 38. Ora, se este Evangelho já estava circulando no Médio Egito, na parte inicial do século II, deve ter sido composto antes disso. É uma longa distância de Éfeso, onde o Evangelho foi escrito, de acordo com a tradição, até o Médio Egito, onde o códice circulou. Consequentemente, algumas autoridades defendem um intervalo de 30 anos entre a data de composição e da circulação no Evangelho. Circulação no Egito, quer dizer. A declaração de W.F. Albright é significativa. Entretanto, a sensacional publicação de 2 fragmentos, um do Evangelho do início do segundo e outro aproximadamente contemporâneo de um Evangelho apócrifo dependente de João, deu golpe de misericórdia em toda a datação radicalmente tardia para João e provou que o Evangelho não pode ser posterior ao século I depois de Cristo. Isso significa
portanto, que a visão tradicional sobre a datação do quarto evangelho foi, enfim, confirmada por evidências irrefutáveis. Significa que os críticos negativos, os quais argumentaram por longo tempo que a posição conservadora estava errada, sofrem uma grande derrota. Hoje, mais do que nunca, podemos endossar a exclamação de Volkmar. É bem certo que não se sustenta mais a tese crítica de que a composição do quarto evangelho foi em meados do século II. Além disso, agora temos esta evidência externa e sabemos que o quarto evangelho já existia na Ásia no início do século II e provavelmente também no século I. Portanto, torna-se muito crível que Inácio o tenha lido, pois escreveu suas epístolas na Ásia Menor. É verdade que Justino Marte nem Inácio, nem ninguém mais antes da metade do século II menciona explicitamente o apóstolo João como o autor deste evangelho. Entretanto, isso não é de se admirar. Estes homens viviam tão próximos da época do discípulo amado que lhes era totalmente desnecessário mencionar seu nome ao citarem seu evangelho ou aludirem a ele. Adicionalmente, os apóstolos eram considerados em alta estima por Inácio. Ele escreve: não vos ordeno como Pedro e Paulo o fizeram. Eles eram apóstolos. Eu sou um condenado. Aos Romanos 4, 3. Um apóstolo genuíno foi responsável pelas verdades caras a Inácio. Estas lhes eram tão preciosas que ele desejava gravá-las nos corações de outros. Por conseguinte, é seguro assumir que Inácio estava cônscio deste fato ao usar expressões similares às do quarto evangelho. Outro fato que favorece uma data antiga para o quarto evangelho é, sem tom fortemente semítico, a comprovação mais antiga de sua autoria apostólica se encontra no próprio evangelho. João, divinamente guiado, escreveu os primeiros 20 capítulos, terminando com a linda conclusão encontrada em 20.30-31. Depois disso, outro líder de Éfeso, sob a orientação do Espírito Santo e com a aprovação total de João, adicionou um belo relato que tinha ouvido diversas vezes dos lábios de seu querido amigo e que se encerra com uma referência distinta ao discípulo a quem Jesus amava. Então os presbíteros de Éfeso adicionaram estas palavras significativas como apêndice: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. 21, 24. Vimos que tanto o testemunho interno quanto o externo apoiam esta declaração. João era filho de Zebedeu e de Salomé, como afirmam os evangelhos, Marcos 1:19, 16, do 1 ao 2 e Mateus 27:56. Zebedeu parece ter sido um próspero pescador. Tinha empregados contratados, Marcos 1:20. Supõe-se que Salomé era irmã da Virgem Maria, Mateus 27:53 e João 19:25. Se isso for correto, Jesus e João eram primos. O irmão de Jesus, Tiago, geralmente é mencionado primeiro, provavelmente era o mais velho dos dois. Antes de se tornar um seguidor de Jesus, o apóstolo João era discípulo de João Batista. Em seus últimos anos, o apóstolo relembra vividamente o momento em que viu Jesus pela primeira vez e decidiu se tornar seu seguidor. Ele declara: sendo mais ou menos a hora 10ª, não temos qualquer registro deste primeiro encontro, foi seguido após um intervalo pela decisão de se tornar um discípulo regular.
Marcos 1,16 e Lucas 5,10. E posteriormente o apóstolo Mateus 10,2. Enviado e comissionado por Jesus. João e Tiago parecem ter sido homens com emoções reprimidas que brotaram ocasionalmente. João os chamou de filhos do trovão, Marcos 3,17. Quando Jesus estava a caminho de Jerusalém e os habitantes de uma vila samaritana se recusaram a hospedá-lo, a fúria dos filhos de Zebedeu brotou nas palavras: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lucas 9:54. Certamente João era o discípulo de amor e ira ocasional, não são mutuamente exclusivas. Foi um amor genuíno por Jesus que se manifestou nesta declaração mal concebida. Também foi amor que levou João a se intrometer com o homem que, embora expulsasse demônios em nome de Jesus, não era um discípulo regular. Lucas 9:49 ao 50. É uma marca da humildade genuína de João o fato de que ele nunca menciona o nome daqueles que pertencem ao círculo íntimo de seus parentes. Embora amasse intensamente o Mestre, não é seu amor por Cristo que é salientado no quarto evangelho, quando o apóstolo, embora amasse intensamente o Mestre, não é seu amor por Cristo que é salientado no quarto evangelho, mas o amor deste pelo apóstolo. João denomina a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Frequentemente encontramos João em companhia de Pedro, não apenas nos evangelhos, como já indicamos, mas também em Atos 3:1. Após a ressurreição, ele é um dos pilares da igreja em Jerusalém, Gálatas 2:9 e Atos 15:6. Provavelmente deixou Jerusalém no início da guerra judaica. Tezan declara: é seguro, pois, afirmar que o apóstolo João, junto com outros discípulos de Cristo, veio da Palestina para a Ásia Menor. Se no dia de sua morte, 23 de fevereiro de 155, Policarpo relembrou 86 anos de vida como cristão, não como homem. Então ele foi batizado em 69 e sua conversão, conforme Irineu em Contra as Heresias, foi obra de um apóstolo. Esta migração para a Ásia Menor deve ter ocorrido antes desta data, possivelmente como resultado do início da Guerra Judaica. João, com talvez não mais de 60 ou 65 anos, pôde assim dedicar uns 30 anos ao fomento da vida cristã na província. John the Apostle em The New Schaf Enzog, Encyclopedia of Religions Knowledge. Por vários anos, João morou em Éfeso. Contudo, em algum momento do governo de Domiciano, que reinou de 81 a 96, ele foi banido para a ilha de Patmos. Com a subida de Nerva ao trono, foi-lhe permitido voltar a Éfeso, onde morreu no início do governo de Trajano, ou seja, por volta do ano 98. Ora, a tradição é quase unânime em defender que o apóstolo escreveu seu evangelho em Éfeso. Eusébio, História Eclesiástica 3:23. Clemente de Alexandria. Quem é o rico que deve ser salvo? 42.2. Repetidas tentativas de desacreditar esta forte tradição fracassaram, mesmo na literatura recente. A questão, contudo, é esta: o quarto evangelho foi escrito antes ou depois do banimento de João para Patmos? Ele foi composto antes ou depois do livro de Apocalipse?
Parece que a data mais antiga para a composição seria em torno do ano 80. Isto se baseia nas considerações seguintes. Pedro recebera sua herança, como 21:19 parece indicar. Paulo recebera sua coroa. Este último não menciona em passagem alguma a obra do apóstolo João na Ásia Menor. É bem provável que os sinóticos já estivessem escritos e que o autor do quarto evangelho os tenha lido. Os judeus tinham se tornado inimigos declarados da igreja. A queda de Jerusalém não é mais mencionada, provavelmente porque já se tinham passado vários anos desde que ocorrera. Por outro lado, a data mais tardia para a composição do evangelho é o ano 98, se o testemunho de Irineu e Jerônimo for confiável. O primeiro declara: entretanto, a igreja em Éfeso, fundada por Paulo, tendo João permanecido entre eles permanentemente até o tempo de Trajano, é uma testemunha verdadeira de tradição dos apóstolos. Contra as heresias 3:4. A data, portanto, deve se situar entre 80 e 98. É possível ser mais definido e determinar mais precisamente a data? De acordo com Epifânio, século IV, João não escreveu seu evangelho até seu retorno de Patmos, quando já tinha mais de 90 anos de idade. Todavia, nada semelhante a isso foi encontrado nos primeiros pais. Há os que preferem uma datação mais próxima do ano 80, justificando que o estilo do evangelho é o de um homem maduro, mas não ancião. Pode haver um elemento de verdade neste ponto de vista, entretanto, precisamos exercer cautela quanto a isso. Se o apóstolo chegou em Éfeso no ano 67, próximo à ocasião da morte de Paulo, e se tinha 60 a 65 anos, ele teria entre 73 e 78 no ano 80. Assim, em todo esse caso, ele era um escritor ancião. O problema também pode ser abordado desta maneira. Se João tinha 25 anos quando Jesus morreu, perto do ano 30, então no ano 80 ele deveria ter 75. No entanto, ele podia ainda ser jovial e forte, em vigor físico e mental. Clemente da Alexandria nos diz que, mesmo após seu retorno de Patmos, o apóstolo levou avante um ministério muito ativo, como administrador principal das igrejas localizadas no distrito de Éfeso. Quem é o rico que deve ser salvo? Ele já devia ter mais de 90 na época, de acordo com o interessante relato que Clemente nos transmitiu. Na referência citada, mesmo nesta idade avançada, João foi capaz de converter um chefe de ladrões e prosseguia designando bispos e pondo em ordem igrejas inteiras. Quem desejaria manter que este mesmo João não poderia ter escrito o Evangelho sob a orientação do Espírito, especialmente se esse projeto estivesse há tempos em sua mente? A história da Igreja nos fornece diversos exemplos de homens que continuaram em ministério ativo, incumbidos de tarefas de grande responsabilidade, até bem após seus 90 anos. Apesar disso, a noção oposta de que João escreveu o Evangelho antes de seu banimento para Patmos e de que a composição deste livro se seguiram as epístolas e, por último, o Apocalipse continua a ser atrativa. Talvez porque parece ser a ordem natural e lógica, a questão não pode ser respondida de modo definitivo em nenhum dos casos. Segundo, leitores e propósito. Qual é o propósito que o autor tinha ao escrever esse evangelho? Alguns dizem corrigir, os outros 3.
Com base no que foi dito, não se pode aceitar isso. Não existem conflitos reais entre os sinóticos e o quarto evangelho. Seria seu propósito de complementar os sinóticos? Isso parece estar implícito na declaração de Clemente de Alexandria, anteriormente citada. Os evangelhos que lidam com as questões externas já foram escritos. Agora deve ser mostrado o contexto espiritual mais profundo. Eusébio também defende esta opinião. Embora de um modo um pouco diferente, João fornece o registro do ministério inicial na Judéia, enquanto os demais não o fazem. Essa teoria pressupõe que o apóstolo leu os sinóticos, pelo menos que conhecia o conteúdo deles, o que provavelmente é verdade. Desta forma, pode-se explicar por que grande parte do material encontrado nos outros 3 evangelhos é omitida neste. Em João não há relato da infância de Jesus, genealogia, longa descrição da pregação de João Batista, registrado nas tentações de Cristo no deserto. Sermão do Monte, relato da dúvida de João, parábolas, discurso de comissionamento dos 12 ou dos 70, narrativas da expulsão de demônios ou de cura de leprosos, nem o ministério de reclusão. Abril a outro do ano 29. Este, conforme os sinóticos, incluiu eventos como a cura da filha da mulher cirofenícia, a cura do surdo gago e do cego que via homens como árvores que andavam, a alimentação dos 4.000, a confissão de Pedro, a transfiguração e a cura do rapaz epilético. Além disso, não há aqui discurso escatológico, nem os ais proferidos aos líderes religiosos, nem ainda qualquer relato da instituição da Santa Ceia. Há também certas passagens específicas no quarto evangelho que, de acordo com diversos intérpretes, parecem indicar que João achava que seus leitores já tinham lido os sinóticos. Quanto a isso, são especialmente dignas de menção as seguintes. 3:24. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. O autor não apresenta o relato do encarceramento de João Batista, mas pode-se encontrá-lo em Marcos 6. 11.2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. No quarto evangelho, este relato da unção se encontra no capítulo posterior. Será que o evangelista presume que os leitores já tinham lido o relato em Marcos 14, 3-9? 18.13. E o conduziram primeiramente a Anás. Isto soa como se João quisesse dizer: é claro que você sabe que Jesus foi julgado por Caifás, pois você o leu em Mateus ou Marcos, mas eles o levaram primeiramente a Anás, fato que os demais não registraram. Esses fatos, obviamente, não constituem prova definitiva na teoria de que João leu os sinóticos e de que achava que seus leitores também os tinham lido. Contudo, considerando todas as possibilidades, isto parece bem provável. Apesar disso, tendo em vista a declaração do próprio João quanto ao propósito de seu evangelho, uma complementação dos sinóticos deve ser considerada meramente secundária à realização do objetivo principal. Seria o propósito do evangelista o de combater noções erradas sobre João Batista? É interessante observar que foi exatamente em Éfeso, o próprio lugar onde João vivia e escreveu este livro, que surgiram alguns homens batizados apenas no batismo de João, Atos 19:3.
Com toda a probabilidade, eles realmente foram batizados no nome de João. Consequentemente, foram rebatizados desta vez em o nome do Senhor Jesus. Atos 12:5. Ora, em seu lugar, o apóstolo João indica repetidas vezes que João Batista desvia a atenção de si mesmo e a coloca sobre o seu Senhor, e que ele desejava dar testemunho da luz, de forma que os homens pudessem pôr sua confiança nela. Assim sendo, mesmo o combate às noções erradas sobre João Batista pode ser considerado como algo que contribuiu ao propósito principal do quarto evangelho. Ele fixa a atenção dos leitores na grandeza transcendente de Cristo. 20 do 30 ao 31. Seria verdade que João escreveu este evangelho para refutar os erros de Cerinto? Este herege ensinava que Jesus era apenas humano, filho de José e Maria, por geração natural, que ele era, contudo, mais justo e sábio que outros, que no batismo Cristo desceu sobre ele em forma de pomba, mas o deixou novamente na véspera de seu sofrimento, de forma que não foi Cristo quem sofreu, morreu e ressuscitou, mas sim Jesus. Irineu contra as heresias 1:26. Hipólito, a refutação de todas as heresias 7:21. Ora, Cerinto viveu nos dias do apóstolo. Irineu relata que alguns ouviram de Policarpo que João, o discípulo amado, foi a uma casa de banhos em Éfeso, mas ao perceber a presença de Cerinto, saiu correndo sem se banhar, exclamando: "Fujamos, pois a casa de banhos pode ruir por causa da presença de Cerinto, o inimigo da verdade, contra as heresias." Irineu também declara definitivamente que João buscava, pela proclamação do Evangelho, remover os erros que Cerinto havia disseminado entre os homens. Contra as heresias 3:11. É inteiramente provável que, ao escrever o Evangelho, o apóstolo tenha considerado as heresias de Cerinto. Assim podemos explicar por que ele põe tanta ênfase no fato de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que Cristo não apenas pairou sobre Jesus sem entrar em união real e permanente com ele, mas assumiu realmente a natureza humana e nunca a abandonou. Reconhece-se, pois, que é verdade o que Irineu declara quanto ao alvo do quarto evangelho. Contudo, ainda é preciso enfatizar que também este alvo é secundário em sua natureza. O propósito negativo, combater os erros de Cerinto, é subordinado ao positivo declarado de forma tão bela em 20 do 30 ao 31, ao qual agora nos voltamos. Muitos outros sinais, portanto, fez Jesus na presença dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes estão escritos para que vocês continuem a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Observe a esse respeito que a variante com melhor comprovação apresenta, para que vocês continuem a crer. Pisteunte. A fé dos crentes estava sendo solapada pelos erros de homens como Cerinto, que ensinava que Jesus não era realmente Deus e que Cristo não tinha realmente vindo em carne, não tinha adotado a natureza humana. Ao ver este perigo, o apóstolo, sob a orientação do Espírito Santo, escreve seu evangelho para que a igreja possa permanecer na fé em Cristo. Dessa forma, o próprio João não é de modo algum o propósito de João não é de modo algum escrever uma biografia completa de Jesus. Isso não seria possível. No mundo inteiro não caberiam tais livros
se tivessem sido escritos. 21, 25. Ele escreve para confirmar os crentes na doutrina que receberam. Então aqui no caso, página 47 do comentário, ainda na introdução ainda, não entrou no comentário propriamente dito do Evangelho.